Reeleito com 7.726 votos, Fernando Pettit inicia o 6º mandato como vereador na Câmara de São José. Entre outras pautas, vê como assuntos prioritários a saúde, a inclusão de pessoas com deficiência, o cuidado animal e o fortalecimento do empreendedorismo na cidade. Seja bem-vindo, vereador. Obrigado o convite, dessa oportunidade de falar um pouquinho do que foi, esse último mandato e falar um pouquinho do que a gente espera para 2025, esses 4 anos aí seguintes do novo mandato. Perfeito, vamos falar sobre muita coisa. Primeiro, contando um pouquinho da trajetória do senhor, Você sempre teve um vínculo muito forte com o trabalho social de forma geral. A atuação nessa área te encaminhou para a política? Foi o ponto de partida para a sua vida política? Olha, bem lembrado, Trabalho da farmácia comunitária, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, e com o falecimento do meu pai em 2003, a gente começa a chamar a farmácia comunitária do Pettit. Então tem tem 2 nomes, E isso sempre foi assim, desde que eu me lembre, como gente, assim, eu lembro do meu pai fazendo um trabalho social. Meu pai e minha mãe, ligados a vários centros espíritas de São José dos Campos, Meu pai foi um grande líder espírita, juntamente com a minha mãe. E aí, quando meu pai fundou a farmácia comunitária, tem uma história antes disso, Meu pai sempre foi de fazer o bem, sem ver a quem, para várias pessoas, ajudando de várias maneiras. Então, isso você já vai aprendendo, vai crescendo, vai aprendendo, Muito se fala que a educação é por exemplos, Isso me ajudou muito. E toda essa estrutura social, lembrando que meu pai, quando lançou a farmácia comunitária, não estava na política ainda, depois ele entrou, depois de algumas eleições, e isso, é lógico que fortalece nossa vontade, de fazer o trabalho social, de atender as pessoas. E a farmácia comunitária é muito curioso, Quando surge a farmácia comunitária, surge um trabalho para atender com entrega de medicamentos. E vai passando o ano, esse ano completou 44 anos, e esse trabalho estende, Surge vários braços, de orientação para a pessoa saber entrar com o processo para ter o remédio através do município, através do estado. Outras farmácias comunitárias foram surgindo também, a gente conversa para ver se tem um medicamento, a troca para ajudar aquela pessoa. Enfim, o trabalho social, falamos muito em off aqui, o trabalho social ele é uma empresa, toda uma estrutura de uma empresa. Temos uma farmacêutica responsável, que é fundamental e essencial para o andamento do trabalho, saber tudo sobre aquele medicamento. Às vezes tem medicamento que sai do mercado por causa de um probleminha na fórmula, a farmacêutica já sabe, já avisa. Então, é um trabalho profissional, mas tem que ter aquele quê do social, A farmacêutica ela é responsável pela estrutura, por todo o andamento técnico da entidade, mas ela tem que saber também que o atendimento é aquele de achar o remédio que é o substituto, Quando entra o remédio genérico, ampliou muito o nosso trabalho, muito, muito interessante, porque tem várias oportunidades, várias maneiras de você ajudar aquela mesma pessoa que te procura. Lembrando que é um trabalho social que precisa ter a receita. Qual que é a prioridade para atender? Ter a receita médica. Atender a receita com validade de 6 meses, 10 dias quando é antibiótico, aí a pessoa pode buscar o medicamento lá. E como você fez a pergunta, realmente o trabalho social ajuda muito no trabalho político, na maneira de você atender as pessoas. Lembrando que hoje, quem pergunta qual que é a função do vereador? É elaborar leis, e fiscalizar o executivo, o prefeito. Mas ampliou, Tem muitas demandas, as pessoas se procuram por saúde, por educação, por segurança, pelo problema que está na sua rua, por esgoto, por saneamento. E você ter já esse ensinamento social vindo dos pais, você reflete isso no atendimento. Você tem o compromisso de atender todos que te procuram. Nem sempre é um sim, nem sempre você resolve, porque não é possível, mas você tendo essa dinâmica, você resolve muito mais do que você dá muito mais sim, encontra o caminho, direciona, porque você vai ampliando o seu leque de conhecimento de pessoas que podem te ajudar. Isso é fundamental para a vida política e você atender quem te procura. E levando em conta um pouco disso tudo que o senhor comentou, que balanço o senhor faz do último mandato, dos últimos 4 anos, não só da sua atuação, mas também da Câmara de forma geral? A gente vem acompanhando, uma das nossas bandeiras mais fortes é a inclusão das pessoas com autismo e, lógico, que ampliou pessoas com autismo e com outras deficiências. E a gente sente que a administração pública
ela não vai no mesmo ritmo das demandas que aparecem para a gente. A gente sente ainda uma administração pública que não enxerga uma São José inclusiva de verdade. E a gente começa a fortalecer, né? Tivemos a origem da Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa com Autismo em 2017. Ela para um pouco por causa da pandemia. Quando a gente volta para a Câmara Municipal, eu tive fora um período, quando a gente volta para a Câmara Municipal, essa demanda aumenta muito. Então a gente consegue ressurgir com a Frente Parlamentar, trazendo os pais, né, através de reuniões. E eu costumo dizer, todas as leis e ideias que saíram do nosso gabinete, né, foram de ouvir os pais. Voltando um pouquinho do tempo, quando a gente lança o Dia da Conscientização do Autismo, né, em abril, já era uma lei federal, já era uma lei estadual, mas não se fazia nada no município. Não adianta você ter leis, né, tanto em nível estadual como federal, se o município não coloca em prática. E quando a gente traz para São José dos Campos, a gente sente que o primeiro ano no município não faz nada, a gente já começa a cobrar a partir do segundo ano, e é muito interessante, a gente traz a pauta autismo para a Câmara Municipal de São José dos Campos, o Gaia, né, que é uma das grandes entidades nesse segmento, começa a surgir, né, as duas criadoras do Gaia, né, que tiveram a ideia, elas estão perdidas assim, em parte de documento, a documentação que precisa da prefeitura, e aí elas vêm para o nosso gabinete, a gente consegue orientar em todas as esferas, né, com a administração pública, o que precisava, a parte, né, junto com o advogado, tudo, a gente começa junto com o Gaia, né, o Gaia crescendo, e a gente fica muito feliz que tem essa marca também. Depois passa o ano, como eu falo, as administrações ainda não tinham noção de como trabalhar o autismo, como trabalhar a inclusão. E essa batalha ressurge quando a gente volta para a Câmara Municipal, fico muito feliz, porque a gente tem várias conquistas, né? Teve um dia que a gente sentou com a doutora Camila Calaur, ela nos deu a ideia da Calm Zone, que é aquela sala da calma, que já tem muitos nos Estados Unidos. Muitos lugares, agora aqui no Brasil também. Mas quando ela senta com a gente, só tinha no Itaquerão, no estado do Corinthians. Olha só! E aí eu sento com ela e falo, opa, vamos fazer. Mas eu acabo a reunião já pensando, vamos fazer aonde, né? Mas é esse lado, né, voltando um pouquinho, né? Como se atende também tem a parte positiva, né? Eu sempre sou muito positivo para tentar resolver, né? Sou otimista, vamos resolver isso. E aí eu saio, vou para casa, conversando um pouco com a minha esposa, já me vem a luz, vou pedir para os shoppings. A gente cria um ofício para os shoppings, né, junto com todos os vereadores da Frente Parlamentar, né? Então isso são 13 vereadores, somos nós, mais 12, e sentando com o Shopping Oriente, Shopping Vale Sul e também Shopping Center Vale, todos aceitaram fazer. Olha, e foi uma legal. reunião muito breve, assim, na hora que a gente começou a explicar, eles já falaram, nós vamos fazer. Disso se criou, assim, um laço muito grande, né? Porque surge as salas, né, da calma, né, nos 3 shoppings, aí a prefeitura oferece uma capacitação para os funcionários do shopping e das lojas para saber atender os autistas e seus familiares. Ali surge também uma mesa na praça de alimentação, direcionar para os autistas, a vaga no estacionamento, começa a ter o fone também para aqueles autistas que não podem com barulho, enfim, é uma estrutura toda voltada para receber os autistas e seus familiares. E isso ajuda muito, né? Quando a gente fala da inclusão, uma parte fundamental, eu acho muito importante, que muitas pessoas não têm essa realidade, não conhecem, não tem na família, não vê na escola dos filhos, que está cada vez mais difícil, né? Que o número está aumentando, então é raro a criança que não tem um amigo autista, né? Hoje em dia. E aí o que acontece? Quando você tenta, né, você faz esse trabalho para fazer a sua cidade ser inclusiva, e a gente tem o apoio de shoppings, né, do comércio, é muito importante porque ajuda a conscientizar aquele cidadão que ainda tem o preconceito com essa realidade. Acabando aquele distanciamento, né, vereador? Aquele distanciamento, saber respeitar, saber, né, entender, identificar um autista ali quando está naquele momento de crise, tentar ajudar, ou pelo menos tentar fazer um clima de não indagar, né? O que está acontecendo? Então, quanto mais você faz com que a sociedade fique inclusiva, e é uma pena que a administração pública ainda não enxergou isso, né? Tem tanta coisa para ser feita, né? Pegar uns exemplos. Foi aprovada a lei, né, da roda de conversa dentro da rede pública de ensino. A roda de conversa é aquele momento que os pais têm para conversar entre si, para conversar com o diretor de escola, para explicar um pouco o que o filho dele prefere, porque a educação, quando se fala de inclusão, cada um é diferente. Nós somos diferentes, né? Todo mundo. Mas quando você vai colocar um aluno, boa inclusão na escola,
é fundamental que você ouça os pais para saber qual que é o direcionamento, a melhor maneira que aquela criança vai evoluir. E a roda de conversa é uma lei, a gente sabe que não é colocado em prática ainda em São José dos Campos. Também, quando se cria, né, a prefeitura traz 700 auxiliares de educação especial, que é aquela pessoa que ajuda o professor, que fica com os autistas ou as crianças com deficiência. Uhum. E existe a capacitação, mas muitos não conseguem, então saem. E aí o desenho que era para atender todas as crianças acaba se perdendo, porque os profissionais não têm, né, não conseguem com a capacitação atender aquelas crianças. A gente colocou também uma associação de pais aqui, que tem acesso a vários profissionais de saúde. Elas se ofereceram a fazer a capacitação para a prefeitura gratuitamente. A prefeitura não chamou essa entidade. Então, alguns detalhes, né, que o assunto é muito amplo, né? Para fazer uma cidade inclusiva depende de muitos anos, mas você começa com ações, né? Começa dos shoppings, que a gente vai. Quando eu tive a chance de levar minha família para ver, eu peguei uma mulher com uma menina de 8, 9 anos, a menina perguntou: o que é isso, mãe? Então é aquele momento que eu falei para você, né? É a hora de aprender. É hora de aprender, é hora também da mãe falar e conscientizar um pouquinho, enfim. A nossa luta muito grande é pela conscientização, porque São José tem que se transformar em uma cidade inclusiva. São José é pioneiro em vários assuntos, né? Então, se ela também começar a ter ações, principalmente da administração pública, né? Infelizmente, a gente depende da administração pública. A gente vai ver uma cidade diferente. Isso vai ganhar não só os autistas e seus familiares, como toda a comunidade. Vereador, para a gente concluir e fechar essa conversa, eu queria que o senhor deixasse um recado para a população. Vamos lá, né? Esse finalzinho sempre é bacana. Gostaria de agradecer os 7.726 votos, né? 1.000 votos, a gente ficou muito feliz, vou, né, reeleger. Não é fácil, né? Muita gente que olha nossa carreira ali, nossos resultados, fala: você sempre vai bem, né? Mas é muito trabalho, né? Muito trabalho dia a dia, os 4 anos de trabalho, tem a campanha, aquele momento de acompanhar a apuração, a gente ficou muito feliz com esse resultado. Espero fazer jus a isso, né? Continuar nosso trabalho e principalmente, né? Você no começo falou algumas bandeiras, mas gostaria de ver São José dos Campos se transformar numa cidade inclusiva. E por mais que você tenha que ter uma demanda de muitos assuntos, é amplo, essa aproximação das famílias com a rede pública de saúde, com a rede pública de educação, de esporte, você tem que ouvir muitos os pais. Espero que a administração pública, né, e na imagem do prefeito, ele tenha essa consciência, né, dessa transformação. E pode contar, né? Pode contar que a gente vai estar sempre lutando pela inclusão social. Também a gente tem um assunto muito antigo que é o bem-estar animal, né? Esse desenho que as pessoas veem da castração gratuita, né, com a microchipagem, foi de uma conversa que eu tive com o vice-prefeito, junto com um grupo grande da própria prefeitura e alguns protetores, que fez esse desenho. Então, fico muito feliz que está funcionando, né? Atualmente, parece que são 29 mil cães e gatos castrados e microchipados. Essa também, a gente trouxe a leitura de microchip de uma empresa para a prefeitura de uma forma gratuita, e a gente vê que essa parte está funcionando muito bem. E agora a gente precisa atuar em cima dos animais de rua. A gente já tem um programa, a gente já apresentou à prefeitura. Espero que a prefeitura coloque em prática e que a gente possa ter êxito aí em vários projetos de leis, ações. Também não posso esquecer do empreendedorismo. A gente foca muito pela evolução do empreendedorismo, principalmente do empreendedorismo feminino, que a gente já fez várias palestras, encaminhamentos para as mulheres. A gente já tem uma ideia que a gente apresentou à prefeitura de ter uma startup somente para mulheres, né? Tentar fortalecer esse mercado, que é fundamental. Trabalha com autoestima, melhora a economia da cidade, todo mundo tem a ganhar. Perfeito. Muito obrigado, vereador, pela Obrigado. conversa. Bom, pudemos conversar, conhecer um pouco mais do vereador Fernando Bettitti. Voltamos ao estúdio.